Boa noite, estamos iniciando mais um podcast Tchê Gurias e hoje estamos aqui com a nossa colega Elvia. Oi pessoal, boa noite. Hoje o assunto vai ser bem bom. E com as nossas convidadas especiais, a Cris e a Júlia, da Clínica Catavento. Vocês podem se apresentar, meninas. Boa noite, eu sou a Júlia, sou fonoaudióloga e sócia da Clínica Catavento. Boa noite, eu sou a Cris, sou uma mãe atípica, sou a psicopedagoga da Clínica Catavento e uma das sócias. Então, para iniciar, né, vamos esquentar essa noite fria, queria saber de vocês, assim, primeiro da Cris, depois da Ju, como vocês preferirem. Como que iniciou esse sonho da Catavento? Quer começar? Eu vou começar. Bom, o sonho da Catavento começou quando eu e a Júlia estávamos trabalhando numa clínica. Só que quando a gente para e pensa, isso foi um propósito bem antigo. Então isso veio desde quando a gente teve, de quando começou a investigação da Rafa, toda a situação. Ali começou já o nosso propósito de ter uma clínica para desenvolvimento infantil. Coisas que a gente só conseguiu perceber agora, né? Até eu tenho uma foto minha da Júlia e da Rafa, que a Ju me deu, que eu coloquei lá na minha sala, que a Ju escreveu assim, ó. Por ela é o nosso propósito, né? É assim, a Ju. Nunca esqueça o nosso propósito, algo assim. O nosso propósito é por ela, né? Então, quando a gente tá na clínica e conversa e acolhe os pais, a gente sempre fala justamente que o que a gente quer para as crianças é exatamente o que a gente pensa e quer na vida da Rafa, que é sempre o melhor, os melhores atendimentos, o melhor acolhimento. Então a Catavento já veio assim, ó, ela já era uma semente plantada lá em 2012, que foi sendo germinada, e eu acho que em 2022 a gente brincando falava, na minha clínica vai ter isso, na minha clínica vai ter aquilo, por outros lugares que a gente passou e via as dificuldades que os pais e os próprios terapeutas enfrentavam, assim. Eu acho que só para complementar, porque fala muito bem, foi algo que aconteceu, embora a gente tenha achado que foi muito rápido, mas se for parar para pensar mesmo, Deus colocou esse propósito no nosso coração há muitos anos atrás. Então, a minha ida para a fonoaudiologia já foi uma coisa que sempre teve a ver com a Rafa também. Então, nossa, eu quero mudar a vida, como é que eu vou fazer isso? Então, quando eu vi aqueles olhinhos dela fazendo fono, eu não, é isso que eu quero pra mim. Sim. Então, nisso a gente foi e sempre com muita... Acho que tudo que a gente faz, a gente põe muita fé também. Então, eu acho carinho, que é uma coisa bem importante da gente ressaltar. Foi tipo uma sementinha que foi regando. Sim. E daí a gente começou com 2 salas. E daí nessas 2 salas, assim, nos primeiros meses a gente tinha pouquíssimos pacientes. E eu, ai mãe, eu sonho um dia entrar aqui e ter uma fila de pacientes. E daí um mês e pouco a minha agenda encheu. Aí depois a agenda da mãe começou a encher, a agenda da antiga sócia também começou a encher. Eu, acho que tá ficando pequeno pra nós. E daí a gente começou a procurar lugares maiores. E daí a gente aumentou, assim. Então foi muito bom. E o nome Catavento tem um significado especial? O que ele representa pra você? Tem. O nome também foi uma coisa bem difícil pra gente decidir, né? A gente ficou, acho que uns 4 ou 5 dias. Não, o que a gente vai colocar? E daí saíram muitas coisas, muitas ideias, nada a ver. Aí eu, do nada, assim, eu acho que Catavento. Porque é uma coisa que está em constante movimento e o movimento desenvolve. Sim. Então foi isso. E o slogan é o movimento que desenvolve. Desenvolve, né? Então é por isso que é o Catavento. Que legal. E vocês as duas falaram na Rafa. Explica pra gente quem é a Rafa. Eu tava pensando nisso. Quem é a Rafa? Surgiu. A Rafa é a minha filha mais nova, irmã da Ju, né? Filha do Denis também, né? E ela tem uma doença genética, antigamente se dizia rara, mas não é tão rara assim, né? No mundo que a gente conhece, ela não é rara, né, gente? Sim. E ela tem, se chama atrofia muscular espinhal, é uma doença genética que nós carregamos o gene, e eu lembro bem quando o geneticista chamou eu e o Denis para conversar, que ele falou que a Júlia seria um milagre, porque nessas
nessa condição genética, o primeiro filho viria com a doença, né? E não o segundo. Então, elas sempre perguntaram que idade ela tem. Eu disse, não, a Júlia na época já tinha 15, não. Não, ela não terá a doença, né? Mas ela é um milagre, porque pela condição genética ela teria que ter. E, inclusive, a Ju também carrega o gene, né? Sim, embora ele não tenha se manifestado em mim, quando futuramente eu for ter um filho, o meu esposo tem que fazer o exame pra saber se a gente pode ou não ter, porque se ele também tiver esse gene, provavelmente essa criança vai ter AME também. Então tem todo esse cuidado, assim. Porque eu e o Denis, os dois carregamos o gene, né? Isso vocês souberam quando a Rafa internou, depois da Rafa. Pela investigação genética. Aí, quando nasceu, já tinha essa... Não, esse depois diagnóstico? que nasceu. Depois dos de 2 3 meses que começou. Nós tu falou da Rafa, mas falou do diagnóstico. né? Não, agora eu vou falar dela. A Rafa é uma menina de 13 anos, com uma personalidade muito forte, igual a da irmã dela. Muito temperamental, muito sentimental, é o amor da minha vida. A nossa vida é uma criança, mesmo dentro das condições dela, ela é muito feliz, sabe? É uma criança que fala com os olhos e ela sorri assim com a alma. Quando tu olha pra ela, tu ganha o dia. Ela deu um sorriso, tu ganhou o dia, sabe? A gente tem muitos amigos que às vezes dizem pra nós: ai, vamos lá na Rafa que hoje eu preciso me curar, sabe? Porque sabe que olhando pra ela, ali tem amor, ali tem tranquilidade, tem paz. Até a gente deu uma TV pra ela de aniversário, né, Ju? Agora de 13 anos. Porque a dela era pequena e daí ela ganhou uma TV grande, de 50 polegadas, e ela tá realizada com a TV. Sim, mas é uma pré-adolescente, assim, então como qualquer Sim, pré-adolescente, sim. ela vai ter angústias, anseios, ela vai estar brava, daqui a pouco ela vai me amar, daqui a pouco ela não vai querer me ver, e é isso aí. Mas não ela quer tomar banho, que nem qualquer adolescente. Adolescente normal. Uma princesa mesmo. Legal. E é ela que move a nossa vida, é ela que nos traz levanta. paz, é ela que nos traz tudo, assim, ergue. sabe? E tudo que eu aprendi, que eu modifiquei, que eu me tornei, foi por causa dela. Nós não, como toda a família, né? Sim, vocês no caso então se especializaram nas áreas de vocês pensando nela. Sim, primeiro eu ainda fiz técnico em enfermagem, antes de ir pra pedagogia, depois eu fiz psicopedagogia. E agora comecei uma nova graduação também, mas começo as aulas em agosto. Mas por enquanto estamos como psicopedagoga. Que legal. Nessa área por causa dela. E a Ju no início foi um pouco de pressão, né, Ju? Mas depois foi indo. Ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo. Tá registrado aqui que a minha escolha de fonoaudiologia foi minha mãe que fez. Tá, foi ela que disse, não, é isso que tu vai fazer. Na verdade, ela queria fisioterapia, né? E eu disse, nossa, fisioterapia não tem nada a ver comigo. E daí a gente foi pra fora. Foi uma escolha que deu certo. Mas deu muito certo, não me vejo sendo outra pessoa, tendo outra profissão, assim. Ah, As que mães legal. sabem o que dizem. As mães sempre sabem, é verdade. É verdade, as mães sempre sabem, é verdade. E falando do trabalho de vocês, como é que funciona o trabalho interdisciplinar entre as especialidades que vocês têm na clínica? Hoje nós temos algumas especialidades na clínica. Nós temos fono, psicopedago, terapia ocupacional, musicoterapia, psicomotricidade e... Psicologia, falou? Já falei psicologia. Mas são 6 ou 7 especialidades, tá? A gente trabalha da seguinte forma. Por ser interdisciplinar, a gente tem esse contato mais direto com os profissionais. Para entender que a mesma criança que vai na fono é a mesma que vai na psicopedago. Então não adianta eu estar trabalhando uma coisa específica aqui e essa coisa não ser continuada em outras áreas. Então quando a gente fala em inter, é uma equipe que trabalha em conjunto mesmo. Bem como é a palavra. E por ser inter, né, a gente acaba trabalhando um pouquinho de cada área, né? A gente às vezes trabalha um pouco da fono, um pouco da TO, que vem as AVDs, um pouco da psicopedagogia, que vem um pouco de escrita e... Escrita. Escrita e leitura, né? Que eu queria falar e não saiu. Então, a gente trabalha um pouco de cada, né? E sempre a criança saiu da Ju, vem pra mim, como é que foi, o que ela fez, pra gente sempre dar uma continuidade, né? Porque eu trabalho com autistas, que acaba sendo 90% da clínica, sempre é uma continuidade, né? E não é só a clínica, tem que ser a clínica, a escola e a família. Se tiver esses 3 bem alinhados, a gente consegue um bom desenvolvimento.
E a questão de universalizar, assim, o que tu vai fazer. Então, não adianta eu, no meu consultório, fazer uma coisa, conduzir a terapia de uma forma, se funciona de outra forma com outra pessoa. Então, da mesma forma que eu faço isso, os colegas também têm que fazer e vice-versa. Senão vira uma salada de frutas. Então, por isso que é inter mesmo, né? Sim, sim. E quais são, assim, os principais... como é que eu vou dizer a palavra? Fugiu da cabeça agora. Os principais... Assim, os pacientes que vocês atendem, tá? Qual, assim, o principal, assim, a... Público-alvo? Isso, o público-alvo, assim, principal, assim, que chega até vocês, assim, a procura maior, a maior demanda, assim, da clínica de vocês, A nossa maior demanda é do público de autismo mesmo, Sim. né? Do espectro. E o que eu queria dizer era o perfil. Qual é o perfil deles? O perfil geralmente de crianças não verbais, né? Que chegam conosco assim. Mas é majoritariamente isso, assim, quando tem alguma coisa é muito pontual, alguma síndrome. Sim. Mas a nossa clínica é de neurodesenvolvimento, então a gente atende outras coisas. Sim. Então, paralisia cerebral, síndromes raras, tudo isso também está incluso ali. Embora não tenha tanta procura, porque geralmente esse público ou fica em casa ou fazem alguma associação, nós também estamos aptos para atender. Sim. Nós até estamos montando uma sala para essa parte de neuro, né, Ju? Sim, sim. Neurodesenvolvimento. E não está pronta ainda, mas aí é para atingir outras crianças que precisam também de um outro tipo de abordagem que não é dentro do espectro, né? Que a Ju está fazendo um curso bem interessante para isso, que é o Bobot, e a gente tem uma físio também que trabalha diretamente com tem isso. Tem o Bobot também, que é uma especialização, é um curso muito importante, assim, para quem quer trabalhar com paralisia cerebral, conhecer um pouco dessa parte de neuro. Então é bem legal. Aí as salas precisam ser um pouco diferentes, porque a gente tem que ter uma estrutura diferenciada, precisa ter gaiola de habilidades, que a gente consegue suspender a criança para caminhar. Sim. Então a gente está trabalhando nisso para conseguir captar esses pacientes também, porque geralmente eles são muito segregados. A gente quer que essas crianças tenham contato com outras crianças, né? E que esses pais também consigam conversar com outros pais. Sim, falando nisso aí, como é que é a família, a participação da família? Bem engajado, assim. Eu acho que as famílias são muito engajadas, a gente tem uma relação muito boa com eles. Porque como a gente tem pacientes com cargas horárias muito elevadas, a gente vai ver essa mãe de segunda a sexta. Sim. Então a gente acaba tendo um contato mais próximo. Sim. Às vezes a gente tenta, assim, dar uma distanciada, mas é um pouco difícil, porque sempre foi assim. Não consegue. Sempre foi assim, então não vai ter como modificar depois de uma coisa que tá dando certo, né? Mas é muito bom, assim, ter eles próximos da gente, sendo uma tríade mesmo da clínica. Sim. Os pais participam de todas as... Os pais ficam na recepção, mas eles podem participar também ali. Tu diz dentro do atendimento? Isso. Se eles tiverem necessidade, eles participam. Se vocês perceberem a necessidade de participar. Às vezes tem os bebês, né? Que é o caso dos bebês que a gente tem lá, que a mãe e o pai. Mas hoje ela saiu, deixou ele sozinho, ela ficou bem feliz, a Fone. Confiou. Que legal. Mas é isso, a gente vai pela confiança. Sente a segurança. Sim, vai pegando confiança, né? Confiança dos pais também. A gente não vai retirar se os pais não confiam. Sim, claro. E às vezes é bom pra criança, né? Sim. Porque a criança na frente do pai é uma coisa. E na frente de um terapeuta, um professor, às vezes tem muito mais respeito. Sim. Na própria casa. Não, e às vezes o pai estando junto ali dentro na sala, a criança vai agir de uma maneira diferente, porque vai querer chamar a atenção do pai, da mãe, assim como faz em casa, né? Exato. E vocês falaram ali um pouco sobre as especialidades, me chamou a atenção a musicoterapia, né? Aí se você puder falar um pouquinho pra gente, assim, um pouquinho de cada uma, assim, mas essa da musicoterapia me chamou a atenção. Música é boa em tudo. Pois mas como é que funciona, como é que faz? A gente tá vindo numa vertente agora que tem arte-terapia, musicoterapia, que é bem importante também, assim. Então ela pega a parte da musicalização e o comportamento. Então, na musicoterapia eles vão trabalhar também parte de linguagem. E não quer dizer que seja fono. Mas junto com a fono potencializa muito o meu trabalho. Sim. Tem muitas então crianças. É muito bom. Assim, as crianças gostam muito. Falando de crianças dentro do espectro autista, gostam muito de música. Então acaba que não é muito maçante. É aquela terapia que passa de uma forma mais gostosa, mais prazerosa pra criança, né? Sim. Mas é bem legal, assim. Também anda junto conosco pra outras habilidades. Sim. Os próprios terapeutas adoram. Quarta é o dia da música é maravilhoso. A gente Todo fica mundo escutando gosta. ela cantar.
E a música também vem muito a ver com a fala, né? Porque muitas crianças falam através da música, né? Sim. Se sente mais solta, certo? Né? Sim. E o que vocês acompanham, assim, é mais adulto? Vocês acompanham também adultos, no caso, ou só a parte infantil? Não, a nossa clínica, ela não comporta adultos, né? A gente até tem planos futuros para atender um público maior, adolescentes, assim, porque a gente percebe que as crianças estão crescendo, assim. E as salas que nós temos de atendimento, a parte de fono e psico, as salas são um pouco menores. Então, ela comporta um terapeuta e uma criança. Já um adolescente talvez fique um pouco inseguro ali, talvez não se sinta tão à vontade. Então, a gente tem plano, sim, porque as crianças estão crescendo. Mas, geralmente, a gente atende ali de 1 ano até uns 15, 16 anos. Tudo depende. Continuidade, né? É bom, né? Porque pra as eles, mães... né? E não infantilizar também, né? Tu tendo um espaço específico para adolescente, ia ser bem interessante, é isso que a gente tá E as mães pensando. relatam também que depois que eles crescem, eles ficam um pouco abandonados, né? Porque tudo é muito lúdico enquanto eles são pequenos. São pequenos, né? A gente vê assim... A gente vê assim no geral, né? Pra criança, assim, é muito mais... divulgado, assim, essa questão, assim, do acompanhamento, a gente vê, assim, muito mais a divulgação em relação à criança. Aí, quando chega na adolescência, parece que, aí, o que aconteceu com esse adolescente agora? É verdade. Né? E Mudou, né? Isso, mas a adolescência, assim como qualquer outra criança, ele vai entrar na adolescência igual. E aí, né? Para crianças, acho que para crianças atípicas, daqui a pouco é pior, né? A adolescência é mais... Sim, tem a questão hormonal. Exatamente. A adolescência em qualquer um, né? Então, Sim, exatamente. É difícil, né, lidar com a parte hormonal e com a parte do espectro, né? É que eu acho que a gente está se encaminhando enquanto sociedade, se preparando para isso, né? Porque nós temos ainda muitos adultos autistas que descobriram depois. Sim. Que passaram por muita dificuldade na infância, que eram excluídos, que sofriam bullying e hoje percebem que era pelo CID que nunca foi feito, né? Sim. Então, esses adultos já conseguiram se adaptar, mas essas crianças precisam de um espaço também. Então, não tem tanto estudo falando da vida adulta. Pois de adultos autistas, adolescentes autistas, a gente não tem muito isso. Então, é bem importante frisar que a gente precisaria mais disso, porque eles vão ocupar esse espaço. As crianças estão crescendo, né? Imagina. E me diz uma coisa, assim, as dificuldades, assim, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia, assim, na clínica? Em relação ao atendimento, assim... Eu acho que tudo que a gente faz com excelência gera um cansaço, assim. Então, eu fico muito cansada, mas se essa criança atingiu um marco que eu tava esperando, aí o cansaço é anulado. Sim. Porque eu consegui fazer meu trabalho. Então, eu acho que, talvez, respondendo a tua pergunta, a frustração, porque às vezes o meu tempo não é o mesmo do tempo da criança. Sim. Às vezes eu vou bater na tecla ensinando uma habilidade básica e não vai funcionar e a criança vai sair de lá e vai fazer com o pai. Sim. Não quer dizer que meu trabalho foi inválido. Uma criança não tem o mesmo tempo da outra também, né? Embora a gente faça toda a estimulação, né? A gente sabe que a gente vai conseguir, mas não é de um dia pra noite, né? Então é uma estimulação. Sim. Mas eu acho que da minha parte é isso, eu não sei a tua. Eu acho também que as dificuldades tem quando a criança tem poucas terapias, sabe? O que acontece muito, elas têm algumas na PAI e algumas na clínica. Daí isso, assim, às vezes porque a gente não consegue falar a mesma língua. Sim. Daí isso é uma dificuldade. Mas se deu tudo certo, a criança saiu com aquele sorriso, a gente consegue entregar pro pai e dizer que foi tudo bem, que ela conseguiu atingir o objetivo, ou que caso não tenha acontecido, mas que ela chegou até a metade, já é uma grande conquista para nós. Trabalho feito. Sim, com certeza. E a gente comemora com os pais quando vê. A gente fica muito feliz, eu choro, eu gravo. Eu também, eu gravo tudo. E como é que é a despedida? Porque uma hora as crianças acabam, né? Se vocês têm uma idade ali limite hoje, né? Pra atender isso, né? E aí não quando... Não pensei muito sobre isso. Não chegaram ainda nessa fase? Sinceramente, não pensei. Não chegou na fase da despedida. Agora, há pouco tempo, uma paciente minha foi pro Japão e eu senti, assim, a dor física, sabe? De não estar com ela. Sim.
Sim. Mas é uma questão que a gente vai se adaptando, Sim. né? Que vira São quase os ciclos. filhos, né? Sim, porque Embora é a o gente acompanhamento se diário, adapte, né? Embora a gente se adapte, E- meu maior sonho é uma alta de um paciente. Sim. O paciente Verdade. sair de lá e não Mas precisa que depois nunca mais ele, da tia mas que Júlia. depois ele volte pra te visitar, né? Exato, Pra exato. visitar a tia Júlia. Embora seja triste, é o que eu mais quero. Meu sonho é, ó, tô indo, tia Júlia, tchau, já tô falando, é isso aí. Ah, que da legal. autonomia que os pais querem, né? Sim, que legal. Ver eles Ah. funcional, né? Esse é o nosso propósito. Mas eu não tinha pensado na autonomia. Ai, meu Deus. Fiquei pensando assim. Causei um porque- problema agora. Agora vai ficar pensando. né? Nossa, bah. A gente tem um paciente que a gente diz que ele é o número 1 porque ele foi o primeiro, né? Então, bah, aquele ali é o nosso xodó, né, Ju? Sim. Na Olha, verdade, eu eu sou pelo- muito apegada com todos os meus pacientes A da gente minha sabe agência. né, Sou o nome muito. de todos. E quando eu vejo um que eu não sei, eu falo assim, ué, esse moço é nova. Não Já conheço. chego, Aham. como é o nome, então eu já vou entrevistar pra ver quem é. Mas geralmente eu sei o nome de todos. Que legal. E um momento inesquecível pra vocês, assim, que marcou nessa trajetória? Eu não sei se vai ser o mesmo da minha mãe, tá? Eu tô pensando. Mas pra mim, o meu momento inesquecível foi quando a gente tava finalizando as obras Bah, do nosso andar, né? Quando a gente alugou. eu acho que Porque não, parecia que nunca ia não dar. terminava nunca. Porque a gente fazia uma coisa e parecia outra, a gente limpava e sujava de novo. E daí a gente Ansiedade terminou. batia. Sim, a gente terminou num domingo, assim, às 3 da manhã, talvez. E segunda-feira a clínica voltou a funcionar. Meu Deus, imagina. E daí eu fui. Um sorriso no rosto. Domingo de madrugada eu era. Domingo de madrugada eu era servente de pedreiro. E segunda eu era fonoaudióloga, né? E daí eu fui assim e olhei e disse, gente, nem parece que a gente tava sofrendo ali. Eu e a mãe deitadas no chão, fazendo Ah. cri-cri, limpando as coisas. Eu tenho até uma foto deitada no chão, de tanto Sim, sim. gesso que tinha. E a gente não queria tirar, mas hoje eu olho pras não, fotos não e eu me penso, chama pra nossa, trabalhar mais que eu não quero ficar aqui no chão. foi tão legal ter tanta gente nos ajudando. A gente teve muitos amigos também que nos Sim. ajudaram. É literalmente Aham. levantando Levantando Sim, uma o sonho, poeira, né? tinha tanta poeira, né? Bah, Muita foi poeira. uma parte bem Por difícil. gesso, assim, né? Foi bem Sim, difícil. isso é de complicado. limpar. Mas É eu acho que pra mim foi a memória mais marcante, assim. Sim, Porque foi a memória de mudança, né? Sim. A gente saiu de uma sala muito de pequena um recomeço, pra uma tipo sala assim, né? enorme, né? Sim. Então foi... É o Ah, início que legal. do sonho, né? É. Sim, Ah, sim. que legal. Porque até então a gente só queria uma salinha, né? Só queria uma Os salinha. atendimentinhos, A gente os só queria uma pacientinhos, salinha. né? Mas Deus é bom, né? Bah, É, maravilhoso. maravilhoso. Nossa. E assim, a gente vê que hoje em dia, não sei se sempre foi assim, né? Mas eu vejo assim muito hoje em dia que os pais não, alguns pais de crianças atípicas, tipo, ainda não diagnosticadas, né? Têm às vezes um certo receio, não é receio, mas tipo, eles não aceitam. Né? Eu vejo muito essa questão de pais que não aceitam, não, meu filho não tem nada e tal. Como é que é os pais quando chegam na clínica, eles já chegam com um diagnóstico de algum lugar, eles chegam porque alguém indicou, como é que é essa questão, como é que é a questão dos pais, da aceitação dos pais, Esse eu vou falar. Vou falar porque esse eu tenho da experiência. aceitação dos Na pais. verdade, assim, ó, não tem como o pai não saber que a criança não tem, tá? Isso é experiência própria. A gente sabe, a gente tá vendo, só que a gente finge que aquilo vai passar. Nega, né? Quer negar, não quer aceitar. Então, tipo, sempre vai procurar uma segunda opinião. Tipo, até essa semana, uma moça queria marcar uma fono, a Natália me chamou, ela quer uma fono, tá, mas cadê a solicitação? Porque até então, como tu vai marcar? Sim. Daí, quando veio a solicitação, solicito a avaliação, daí eu já imaginei, já até falei, ó, essa criança deve ter alguma coisa, porque ela tem 2 anos e não fala como é que ela não tem nada. Sim. Algo não está certo, né? Sim. E aí eu já vi assim, tá, aí tem um negacionismo aí, porque 2 anos não fala, algo não está certo. E daí, assim, daí a gente sempre tenta conversar, mas aquilo de não aceitar é aos poucos, assim, ó. É dose homeopática, E sabe? geralmente essa criança, o primeiro contato é com a fono. Porque já chega essa criança com 2 anos que não fala, mas a queixa não fala, mas a criança não olha nos olhos, a criança não senta, a criança não nada, assim. Então essa bomba cai no colo da fono, daí a fono fica pensando o que eu vou fazer, daí eu já tenho a minha estratégia, eu encaminho pra fazer exame de audiometria,
Aí, tá tudo certo, vamos no neuro então, vamos fazer um outro exame também de audição pra ver se essa criança tá escutando. E daí, quando eu encaminho pro neuro, as coisas já, né? Bom, não é isso, então é outra coisa. É que se o médico já encaminhou, há uma suspeita, né? Sim. Algo ele tá suspeitando. Com certeza. Não, e chega, acho que um ponto que os pais, né, entendem que é o melhor, né, pra Sim. criança. Vai Mas ter um demora. acompanhamento, né? Mas demora, porque tem essa questão de luto, né? Porque quando um pai tá gerando, né? Os pais estão gerando uma criança, eles já esperam, meu filho vai falar com tal idade, vai caminhar com 1 aninho. E daí chega uma coisa que talvez não seja nesse tempo. Sim. Talvez você tenha que esperar um pouco mais, então tem toda essa quebra, né? Angústia, será que ele vai falar? Será que ele não vai? Será que ele vai ser independente? Então a gente também tem que ter essa sensibilidade de entender, né? Que os pais estão ali, eles não estão preparados para isso. E às vezes não vai ser no primeiro momento que a gente vai falar. Sim. Mas a gente aprende na dor também. Porque já aconteceu de eu falar, olha, quem sabe a gente investiga dessa forma e os pais nunca mais apareceram. Não apareceu. Não aceitam. Então a gente tem a sensibilidade, né? Sim. Como mãe, né, eu falo por mim que a gente tem aquela... A gente vai pensar na criança da melhor forma. Claro, né? com Você certeza. já vai, tipo, programando. Que nem tu diz, já tem Idealizando, aquelas né? etapas que tu já vai Exatamente, idealizando, é. né? E é um baque, né? Uma vez eu li um texto que era Da viagem? da viagem. Legal. Tu compra uma passagem para... Eu Tipo não assim, lembro, mas compra tu uma compra passagem pra Paris. Para Paris, exatamente. E tu vai para... Pro Alasca, por É. exemplo. E daí em Paris tu teria tais e tais coisas, mas no Alasca tu tem a aurora boreal, por exemplo. Então tem outras belezas Sim. Pra que talvez tu descobrir. tivesse te programado pra tua viagem de Paris, só que no outro lugar é tão bonito quanto, só que tu Sim. precisa estar Diferente. aberto pra isso, né? Sim. Eu acho bem legal esse texto. É bem legal mesmo. Deixa eu ler rapidinho os comentários aqui, que já tem comentário, acho que das mamães da clínica. A Michele Gonçalves disse assim, grata por tudo que elas fazem pelo Benjamin. esse é o número 1. O Beija ama elas. A Lilian Ribeiro, terapeutas do Anthony. A Ana Paula Muniz, que clínica maravilhosa. Tenho visto avanços no meu filho que não vi em 5 anos de diagnóstico. A Michele Gonçalves, o Benja, o pioneiro, o Gustavo Lima, da Catavento. É verdade. A Bruna Modinger, sou muito grata pela clínica Catavento. Francisco ama vocês. A gente ama vocês também. Ai, Não mamãe. emocionar, mas não acaba. Até as crianças que eu não atendo. O Anthony é uma criança que eu não atendo, eu sou apaixonada por ele. Talvez eu roube ele da Gabi, tá? Olha aí, ó. Já fica a dica, né? Alguns eu ouço falar, né, em casa, que a Natália, de vez em quando, ela comenta no nome de alguns que ela é apaixonada por todas as crianças também. Sim, nossa, tu acordar de manhã e o Henrique vir te dar um beijinho com aquele cheirinho de banho tomado, coisa mais amada. Aquele sorriso, né? Aham. Verdadeiro, sabe? Eu Um amo sorriso muito. Cada puro. criança que eu atendo, eu amo muito. E as que eu não atendo É também. diferente. Que legal. E como é que vocês observam o desenvolvimento da criança? Nós temos avaliações padrões, assim. Então, a gente usa alguns protocolos. Daí, exemplo, eu tenho os meus protocolos de fono, mas tenho o protocolo da equipe interdisciplinar. Então, se essa criança faz fono e TO só, por exemplo, esse protocolo é dividido para fono e para TO e a gente tá vendo a mesma criança ali. Sim. Então, não é só uma avaliação minha, é separadinha, né? Aliás, é tudo junto. Então, é isso, né? E aí a gente faz depois o plano de desenvolvimento individual, que daí os pais estão acompanhando o que a criança está atingindo, o que está sendo trabalhado. Sim. TO. O que é TO? Terapia ocupacional. Terapia ocupacional. É um curso que tá muito em alta. É. Inclusive, mamães que estão assistindo, por favor, façam TO, que daí não vai Nós faltar iremos emprego. contratar. Mas é uma área muito legal, que é onde a minha mãe se matriculou até, né? Ela não queria falar, mas ela vai fazer TO. Eu também não sei se eu vou fazer. Mas ele trabalha com as EVDs, que são atividades de vida diária. Então, não só isso, eu sou meio leiga nisso, né? Não tem TO aqui, ainda não.
Mas aí vai trabalhar a questão da independência da criança. Daí se a criança tem alguma questão sensorial, que geralmente com o autismo tem essa comorbidade muito junto, então 90% das crianças, 88% se eu não me engano, tem alguma disfunção sensorial, então essa criança vai precisar de TO para conseguir acomodar isso. Então ela trabalha tanto essas questões de independência, escovar os dentes, comer sozinho, fazer o máximo que conseguir de forma independente quanto essa parte sensorial. Sim. Então essa criança que não aceita algum tipo de textura, daí pega a parte da fono e a TO. A criança não consegue colocar o pé no chão, ela anda de ponta de pé, então vai pra TO também, junto com a físio. Então é um trabalho sempre em conjunto, Sim. que funciona muito bem. E as TO, elas trabalham também na casa, né, do paciente, assim, Também, eu acho que tanto TO, quanto fono, quanto físio. físio. Até psicopedagoga também eu acho que trabalha, tudo né? Vocês têm esse... Vocês trabalham assim, dessa forma ou não? Não, Vocês é só na não, clínica mesmo? Só na clínica. Porque ali a gente consegue trocar as informações, né? Sim. Em casa já E seria localizar mais... também, né? Porque senão tem todo o deslocamento de ir na casa de uma Sim. pessoa, depois retorna, fica Sim, um pouco inviável. sim. Não complicado. mas não tem alguns pais, às vezes, que procuram vocês Pra mim acontece pra bastante. cena em casa. Pra mim acontece Pra gente, bastante, bastante. porque como eu tenho Bobat, geralmente quem me procura são pais de crianças com deficiências físicas. Então, crianças que não conseguem se locomover, crianças que têm problemas graves de deglutição. Então, esses geralmente... Eu fico com o coração apertado, porque eu gosto muito de atender esse público. Só que eu não gosto de me deslocar até a casa. Sim, Porque sim. já quebra toda a minha rotina também. Sim, né? claro. Não tem tempo, né? Não. tem como. Sim, a rotina e da clínica, né? Porque tu tem Sim. horários. Sim. né? Tem. Então, Sim. já quebra totalmente, né? Não tem, Não, não sim, tem imagina. como, não tem Tem condições. como. É. Tu começou a falar ali de algumas... Que nem escovar os dentes, assim. Essas são as necessidades emocionais, assim. As AVDs. As AVDs são atividades de vida diária. Então é a parte da independência, né? Coisas que a gente faz que muitas vezes a gente nem presta atenção que é uma coisa independente, que não precisam dizer pra ti, tem que escovar o dente. Sim. Então, escovar o dente, sentar, comer sozinho, passar fio dental, se vestir. Todas essas coisas fazem parte disso, que as TOs trabalham muito bem. Sim. Pra nós é coisas rápidas e fáceis, mas pra Do eles não cotidiano. são, né? Então a gente tem que trabalhar e isso acaba no conjunto. Tipo, a TO trabalha, quando vai lá comigo eu tenho algum recurso que se encaixa nessa atividade, daí ensina a criança a se vestir, a escovar os Até dentes, tem um vídeo através muito do legal. lúdico, de livros. Então é uma coisa bem assim, um completa o outro. Tem um vídeo muito legal que circula de uma TO que ela tá trabalhando com a criança na bola, não sei se tu viu. Já E vi. daí a criança, ela passa espuma na bola e a criança pega o papel pra limpar. Que, querendo ou não, uma atividade vida sim, diária, a sim. criança vai precisar ter essa independência. Sim. E daí como que tu vai trabalhar isso? De uma forma sempre lúdica, né? Sim. Então eu acho que é super válido, assim, as ideias das TOs são maravilhosas. Que legal. E as brincadeiras eles adoram, né? Sim, a sala da TO é uma coisa que chama muita atenção. É porque uma tem sala divertida. muito estímulo sensorial, vai ter piscina de bolinha, vai ter cama elástica, Vai vai ter ter balanço. equipamento suspenso. Então Que é legal. tudo muito legal. Difícil competir com uma sala da fono, por exemplo, né? Então assim vai ser A mais gente não vai legal. querer ir direto pra TO. Não, eles sempre querem. Eles têm que estar sempre Sim. fechados, senão é o caminho deles, Sim. é dobrar ali. É, Já tem vai crianças que direto. chamam de parquinho. Aham, Um parquinho. É que chama atenção, deve ser Sim, colorido. porque tem Sim. escorregador também, né? A gente tem escorregadores Sim. lá. Daí, entrando nessa parte agora que tem, agora me falou da salinha, né? Vocês têm um ministério dentro da igreja também, né? Temos um ministério. Como é? Explica pra gente qual o nome desse ministério, como é que funciona esse ministério, que é um ministério de inclusão dentro da igreja. da igreja. A gente tem o AMI, que é o acolhimento ministerial especializado, né? Onde a gente acolhe as crianças atípicas, né? Onde o ministério atua dentro do START. Por quê? Porque as crianças não são retiradas, como muitas pessoas pensam, elas não são retiradas das salas para poder, enquanto os pais estão no culto. Elas ficam ali, a gente só retira quando acontece alguma desorganização. Sim. E agora a gente está numa fase tão boa que não está sendo necessário levar nenhuma criança. A gente está Sim. muito feliz. Porque tá tudo muito enganjado, a engrenagem tá muito boa, as crianças não estão precisando sair, sabe? E é um conforto para os pais saber que estão lá assistindo o culto, enquanto as crianças estão bem assistidas. Sim. Ficam tranquilas, né? E sem contar também da parte inclusiva disso tudo, né? Porque o que acontece? Em muitos lugares,
muitas igrejas, a gente tem a sala das crianças e a sala das crianças especiais. Vou botar aspas bem grandes aqui, tá? E daí essas crianças ficam segregadas lá, porque elas não podem se juntar com as outras crianças. E isso não é inclusão, isso está longe de ser inclusão, isso é uma segregação horrorosa. Então, o intuito é colocar as crianças junto e, se precisar intervir, a gente agir antes disso para não ter que retirar essa criança. Sim. Porque a gente quer socialização, a gente quer que elas aprendam Sim. da mesma forma que as outras crianças. Sim. Então, eu acho que o Ministério AME é maravilhoso. Sim. Eu me recordei por causa, tu falou da sala, né? Que eles querem direto da sala da TO. E lá na igreja era a mesma coisa, né? Eles queriam ir direto pra sala do brinquedo, que é a sala do AME, né? Porque é bem lúdico, tem bastante brinquedo, bastante coisas pra eles, né? Eles chegavam lá, eu quero ir pra sala. Eles não, eu quero ir pra sala do brinquedo, eu quero ir lá pra sala do brinquedo. Criava uma crise pra isso, mas muitas vezes, sabe? As crianças tinham. Eles criavam eles inventavam uma crise deles. Que não acontece mais, né? Isso, isso é maravilhoso. Saber que as crianças realmente estão incluídas agora, né? Elas estão conseguindo participar, elas conseguem fazer o trabalho, elas conseguem assistir o culto, Sim. Elas conseguem acompanhar o louvor. Daí quem tem necessidade, a gente alcança um fone, um abafador, né? Cria estratégia. Que às vezes a gente chama um fone, sim, mas é um abafador. E é maravilhoso, assim, é um ministério que eu amo de paixão ali. Outra coisa também, que é um outro chamado que a gente tem dentro da própria clínica, né? Tudo veio direcionado, Sim. como a gente falou, Sim. da Rafaela, porque o que nos despertou para a inclusão, para ver as necessidades de acessibilidade em todos os lugares, foi a Rafa, né? Senão a gente Sim. não teria essa visão do mundo que a gente tem hoje, né? Sim. A necessidade que tu sentiu, Sim, já tem mais Sim. mães, tem É. mais Nossa, famílias. a gente teve um café para os pais esse final de semana e o Denis, quando voltou, foi maravilhoso. E eu dizia, a gente nunca teve esse acolhimento que esses pais Sim. estão tendo. Sim. A gente nunca foi acolhido, a gente nunca foi ouvido como esses pais estão conseguindo ser ouvidos. E a sabe? gente tem muitas crianças que chegam lá na igreja, né? Que procuram a gente e falam assim, eu vim porque aqui tem um ministério de inclusão. Muitas, geralmente pais de crianças atípicas que chegam na igreja, chegam falando isso. Eu vim porque eu vi no status lá, nos stories da igreja, que tem um ministério de inclusão, sabe? Então, isso tá trazendo os pais, porque, tipo... É importante, né? É importante porque não é isso, exatamente, porque se vai ficar dentro de uma igreja, um lugar, né, que às vezes meio escuro, meia luz ali, cheio de gente, né, que as crianças não gostam de ficar, geralmente autista não gosta, né, de ficar assim num monte de gente. E aí acaba que eles não vão, porque não podem ficar, não tem onde deixar a criança, ou se deixa, muitas vezes excluído, né? Não é incluído, é separado das outras, então não faz sentido, né? Não, e a família ali tá buscando um socorro na igreja, né? Exatamente. Porque essas famílias, depois do diagnóstico, principalmente do autismo, o que a gente escuta, né? Não é convidado mais pra festa. Isso. Não tem mais amigos, sabe? Eu ia falar justamente disso. Eles são excluídos, social, eles né? são excluídos totalmente e eles sofrem por isso. Então a gente tenta fazer o melhor, que eles consigam estar lá cultuando e a gente tá lá com a criança e a criança tá bem. E se não tiver, a gente vai chamar eles. Em nenhum momento a gente vai deixar aquela criança entrar em desorganização total, porque a gente vai chamar ele. Sim. E essa parte dos pais chegar na igreja, né? Isso é maravilhoso, né? Porque eles vêm já com o coração apertado de tanto sofrimento. Sim. E eles chegarem no lugar que eles são acolhidos, nossa, isso é assim, ó, é muito bom pra eles. E às vezes é só uma escuta, né? Às vezes o pai não deixa a criança no ministério, mas ele foi no café. E nesse café, sei lá, alguém falou uma palavra pra ele. E isso tocou de uma forma que... Então é isso que a gente quer mesmo. E o AME e a Catavento, eles andam muito juntos. Eles são quase que a mesma coisa, assim, só que em endereços diferentes. Sim. A gente tem pacientes lá do AME que são misturados, assim. São crianças aliás. A maioria, né? A maioria. Antes a gente tinha pacientes da Catavento que começaram na igreja. Agora a gente tem pacientes Da igreja que começaram na Catavento. Não, e tem aqueles que a gente levou para a igreja também, né? Da Catavento que foram pra igreja. Mas que essa legal. falta de acolhimento que os pais têm, às vezes Com eles certeza. perguntam, onde é que eu posso ir, como é que eu posso fazer, e daí a gente acaba encaminhando, né? Sim, eu tenho a minha mais nova, a Nayara, hoje ela tem 16, né?
Ela não tem nada assim de atípico, mas ela sempre foi uma criança muito agitada, muito agitada. Tipo, eu brinco que ela nunca aprendeu a caminhar, ela aprendeu a correr, sabe? Ela sempre foi aquela criança de correr, de derrubar tudo. Calma. Isso, totalmente ao contrário. Ela fala, assim, às vezes calma, Nayara, calma, o que tu falou? Porque ela engole as palavras, assim, sabe? Ela é muito acelerada. E ela não sendo uma criança atípica, eu tinha muita dificuldade de ir em casa de parentes, de amigos, quando ela era criança, das pessoas se queixarem. Ai, a Nayara mexe em tudo. Ai, a Nayara isso. E, tipo, não era uma questão de, a criança mal educada que não tem... Sabe? Eu tava sempre, fica aqui, não faz isso, pelo amor de Deus. Puxa, sabe? E eu muitas... Né? Isso, Tinha energia. Energia de sobra, e tem até hoje. Criança saudável. E aí, tipo, só que eu escutei muito. Teve uma vez, assim, de eu ir numa festa de família e chegar em casa chorando, porque, tipo, as pessoas tudo... por que essa guria é desse jeito? Que não sei o que. Era uma criança com saúde, gente, sabe? Exatamente. E aí tu te coloca. Aí tu te coloca. Sim, e aí tu te coloca no lugar dessas mães, né? Que já tem toda ali uma questão de aceitação do filho ser diferente das outras crianças, né? E de tu ter. Não é nem só a questão da criança. Acho que a questão da criança é diferente, é a parte mais fácil de aceitar, né? Mas a questão de tudo que envolve. Né? Porque não é, pronto, agora vai tomar um medicamento e deu. Não é isso, né? É muito mais. E isso acontece na clínica também. Às vezes a criança chega e essa criança tá com uma sobrecarga sensorial, assim. E a mãe fica muito nervosa. O que eu vou fazer? Gente, tá num ambiente seguro. Aqui é um ambiente pra gente conseguir organizar essa criança. Ninguém vai julgar, e se julgar eu xingo. Sim. Então, né? A gente faz isso. Já aconteceu até importante eu lembrar disso. De uma mãe que era uma criança atípica, tá? E daí ela entrou na clínica e viu que majoritariamente o público era atípico. E ela mandou mensagem pra terapeuta: eu acho que esse lugar não é pra mim. Daí eu disse: vai com Deus. Meu, imagina. Como, gente? Poxa, né? Não é contagioso. Imagina só, gente. Então, assim, são coisas que a gente não gosta de comentar. Mas sim, mas muita gente preconceituosa. Preconceituosa, exatamente. Nesse caso, assim, tenha tratamento pra criança. E o lado dos pais. Vocês têm esse... Então, a gente estava conversando. A Nath até tem um projeto, né, de conversa com os pais. Mas, assim, algumas crianças têm orientação parental. Só que daí não é um tratamento pro pai. É como tu lidar com a criança em casa. Sim. Ou, essa criança fez tantas terapias. Esse terapeuta, geralmente um psicólogo, vai passar o que aconteceu e como a gente vai lidar com isso. Mas a gente não tem bem um programa específico para pais, né? A gente tenta fazer uns acolhimentos, cafés com os pais também a gente tenta fazer, mas não tem uma regularidade. Isso é uma coisa que a gente gostaria de ampliar também. Nós não temos, e nós temos muito paciente SUS, né? E eles não se preocupam com a família, eles se preocupam com os gastos, entendeu? Era pra vir, cada família que viesse, era pra vir já um programa de acolhimento para esses pais. Mas isso é um projeto que a gente vai pôr em prática, né, Ju? Porque elas precisam muito, muito. Porque acaba sendo importante, né? Esse acompanhamento. Elas precisam desabafar, conversar, mas é só para dar uma risada, sabe? Porque é um tempo para elas, entendeu? Sim. E é muito importante. É que eu pensei que agora que a Ari falou ali, tu chegou em casa com toda essa situação chateada, né? Por causa da filha, que o pessoal ficou olhando. Agora imagina uma... Sim, imagina, já tem toda uma carga, toda uma carga ali do dia a dia, e aí tu vai na casa de um parente, às vezes tu não é bem recebido, né? Isso eu acho que deve acontecer muito, porque... Mas quer que eu te diga uma coisa, eles não vão, eles não saem, eles não têm uma vida social, é muito difícil ter. A gente já ouviu relatos de falarem pra nós: nossa, vocês fazem mais que a minha família fez a vida toda, sabe? Então eles não têm vida social, é muito pesada a vida pra eles. Né? Sim, mas exatamente por causa disso, né? A própria família que era pra ser acolher é os que julgam, que apontam o dedo, que o fulano é assim. E eu vejo assim muitas pessoas dizerem assim: isso aí é manha, sabe? Isso aí é falta de tudo. Sabe? Eu lembrei de uma coisa por não entender. Que a gente não tem nada específico, isso aqui é para pais. Mas a sala do gestor tá sempre aberta pra isso também. É verdade.
pra uma escuta, uma acolhida, algo do tipo, tá sempre ali. Ele Tá tá sempre ali. cheia também. E sempre tem gente. E às vezes não é pra dividir angústia, às vezes é pra dar risada, às vezes é pra tomar um chimarrão. E querendo ou não, é isso, né, que a gente quer. E A gente também tem que conversar, ter esse ciclo social. Tem muitas mães que viraram amigas, isso é muito legal, a gente gosta muito. E a gente acaba criando outras famílias, né? Não, Sim, era, é um era vínculo. sobre isso que eu ia falar. As mães lá são super unidas, gente, elas são assim, ó, Isso é maravilhoso. demais, assim, ó. Elas são unidas, elas são guerreiras, porque lutam Acabam pelas crianças, né? Acabam se encontrando, E né? se encontram, dividem Sim. como se fosse psicólogas, sabe? Uma da outra, assim. Ah, que legal. E tem tido amizade fora de lá também. Sim. A Lu e a Fernanda, né? Elas estão super conectadas. Não só elas, né? Mas tem várias, assim. Tem mas algumas outras, que a gente é o que a gente acompanha vê mais, mais, assim, né? Isso deixa a gente bem feliz, né? Porque elas vivem a mesma Sim. realidade e conseguem uma se apoiar na Sim. outra, né? E aí isso é a importância do espaço, né? De certeza. ter ali a clínica centralizada no espaço. Se vocês fossem atender a domicílio, não teria isso, né? Das mães se conhecer, porque daí Não teria. não tem como, né? Esse acolhimento, né? Sim. Imagina. É Sim, um importante. chimarrão com as gurias da recepção, por exemplo. Às vezes é uma coisa que é o Sim. ponto alto do dia. Sim. Pra nós, às vezes pra nós. Então, eu acho bem importante. É aquele descanso, é aquela conversa ali, que às vezes, muitas vezes, como a pessoa não sai de casa, já tem essa coisa que não sai de casa pra nada, nem pra visitar um parente. Ali na hora da consulta é o momento que a pessoa tem pra conversar com alguém. Tomar um chimarrão. Tomar um chimarrão. Ou às vezes já chega, às vezes, com uma carga, né? Sim. Preocupada. Às vezes Às vezes acontece de eu pegar a criança e eu perceber que a mãe não tá legal, só tu quer conversar? Sim. E daí a gente vai conversa, às vezes. Já é psicóloga, de fono, já virou psicóloga. Eu tô tratando há 2 anos, então a gente tem um vínculo muito bom. Sim, né? com já certeza. conhece, né? Sim. Imagina. Isso é muito tem bom. certas Assim mães como que as a mães gente- também me conhecem. A gente conhece a história de vida toda, assim, né? E aí Sim. a gente E aí passa entra a ser- importância de manter o acompanhamento num único lugar, né? De manter ali, porque daqui a pouco se a mãe, não gostei daqui, vou pra lá, daqui a pouco vai pra lá, e aí não cria um vínculo, né? Isso é Os ruim profissionais. pra criança, Ruim né? pra criança, né? Com certeza. Eu acho que um conjunto, Um conjunto, né? com certeza. Nem pros pais, nem, Nem pra pra criança. Com É. certeza. É. Porque não acaba não se entendendo, a criança não vai ter um vínculo pra Não vai conseguir poder desenvolver, externar, né? né? É isso. Sim. E tem umas coisas que os pais falam também que eu acho bem importante, que é o dia do bolo. A gente sempre pede na quarta e na sexta. Quarta e E o sexta, dia do bolo. O que acontece? O bolo é muito bom. Só que E a conversa. aquilo, É. poxa, eles pensaram em mim, eles compraram um bolo, esse bolo é pra gente conversar, pra que sentir legal. que tá sendo acolhido, sentir que tá sendo amado. Sim. Então não é só um bolo, sabe? É todo um gesto. A mãe que faz um bolo é uma mãe atípica, porque a gente sempre busca isso também no que a gente que legal. compra. Sim. Então é tudo, é muito mais do que um bolo, assim. É É o carinho. bolo, É é o o carinho. cafezinho, É carinho. é o chá, é a conversa, a felicidade de que vai ser o bolo. Que legal, que Aí legal. outros assim, tem que trocar o dia do bolo, porque agora eu não Tem que vou fazer, mais na quarta, você tem que na fazer sexta. fazer um sorteio pra elas adivinhar qual vai ser o bolo. sabor do bolo. Muito legal. É que acaba se tornando uma coisa diferente pra elas do dia a dia, né? Sim, com Assim, certeza. eu tô socializando. É uma família. Né? Sim. É uma outra família. E a gente sempre E esse- tenta colocar, se é festa junina, coloca umas comidinhas diferentes. Sim. Pros pais também, não só pras Pros crianças. pais, pras crianças. Toda programação que tiver, a gente tenta fazer. O Dia das Mães a gente fez, Dia da Mulher, né? A gente sempre faz alguma coisa. E esse talvez seja o diferencial da clínica de vocês, né? É o amor. Que legal. É bem clichê, Mas é o amor, aham. É como a gente gostaria de ser Sim. tratada, né? Como E eu me gostaria que me tratasse se eu fosse num lugar Sim, levar a Rafaela. com certeza. Sim, a gente Daí vê a gente tenta. pelo jeito né, que elas falam. É o carinho de vocês. Isso é muito bom. E me diz uma coisa, como é que vocês enxergam uma clínica daqui a 2 anos? Vamos botar um tempo não muito longo, mas não muito curto também. Médio prazo ali, uns 2 anos. Pelo Que jeito conversam. Como que Daqui vocês a 2 enxergam? anos nós vamos estar, porque eu vou profetizar, Amém. nós vamos estar num espaço maior, onde a gente possa dar contato para as crianças com a natureza, Show. com horta, com jardim, com piscina, com
uma área assim gourmet pra elas terem, poder ir lavar as mãos, sabe? Percebeu que já tá tudo na mente, né? Mexer na terra. Não? Parece que o lugar Show. não existe, Ó, né? não, mas... Uma árvore, uma casinha na árvore, um balanço na árvore, sabe? Que Assim legal. que eu imagino, assim. Claro, depois tem toda a estrutura por trás, Sim. com salas e tudo, mas a gente quer proporcionar pra eles natureza, sabe? Pra eles poderem trabalhar essa parte de sensorial deles com ele na areia, sabe? Mexendo na terra, brincando, Ah, que legal. colhendo frutas com pomar. Muito eu bom. vi bastante, assim, que eu dei uma stalkeada, assim, né? Vão lá no Instagram Importante. delas, lá, que É. é muito legal. Que vocês fazem momentos, assim, de cortes, né? Pra criança desenvolver esse... A habilidade motricidade. motora, A né? motricidade É. fina. Isso! Eu achei muito Sei, interessante, assim, que tinha as gelecas. Ah, né? Gelecas fortes. Eu achei o máximo. Nossa, aquele menino... Eu inclusive... A Elvia já tava quase indo lá. Por isso, tava gelando. por isso que tu perguntou se eles atendiam adultos, né? Tematizado. Tá aqui, né? Vai que colhe, né? Slime. Começou a faz slime. Vocês aceitam visitas? Aceitando. Dia do bolo. pra O dia tomar do um bolo, café. aham, olha aí, Pra ó. tomar um Vocês café. Ó, sexta. O menino deu Sexta tá cortar aí. slime, começou com slime, depois foi pra cortina, depois foi pro cabelo. Meu Deus, sério! As Deu roupas, os gente. panos de prato, Ah. as toalhas. Daí Meu mãe, Deus. não queremos mais tesoura. Não queremos a tesoura. Deu Botar a de tesoura já fora. aprendeu a mexer com a tesoura. Meu Já Deus, aprendeu imagina. a brincar com a tesoura. Pegar alguma Socorro. coisa que não estrague tanto. Aham, socorro. Meu Não, Deus mas do achei céu. muito interessante, né? Que é uma legal. coisa que a gente vê, tem vontade. Imagina né? eles. É muito bom É fazer. isso. É bom fazer. Tu brinca junto com a criança. Gente, ser terapeuta infantil é maravilhoso, porque a gente brinca com eles pra poder desenvolver uma habilidade. Sim. Mas tu te enganja, às vezes tu tá mais enganjado do que a criança, entendeu? Sim. Resgata a tua criança Aham. interior, né? É Porque se maravilhoso. tu não Tu for brinca com a tua lúdico, criança tu não interior. acessa a criança. Então tu tem que pensar Sim. como uma criança, mas com o teu objetivo principal ali, né? Então é bem legal. Ah, que legal. Gosto Eu tinha uma imagem distorcida da psicopedagogia, que eu achei que a gente ia sentar numa mesa, que a criança ia sentar aí, eu ia dar uma folhinha e ela ia fazer. E pronto. Vai fazer um desenho. Não. Depois de eu ler muita coisa, uma vez eu vi uma psicopedagoga falar assim: vai sentar no chão? Sim, e vai sentar. E é verdade, porque não é o que muitas pensam, que tu vai sentar na mesinha, vai dar. Não, é sentar no chão, porque aquela criança não vai escrever se ela não tem as habilidades anteriores bem estabelecidas. Então tu vai sentar no chão e tu vai brincar com a criança assim. E é maravilhoso, tá? Quando eu tenho que atender algum que é sentado assim, eu fico, vamos sentar no tatame. Que legal. Aham. E eu não Quem te gostava, vê, quem te tá? vê. Que Eu legal. gostava de ficar... Não, agora eu gosto de estar no tatame sentada, brincando com elas, assim. Acho que acaba tendo um vínculo maior também, né? Não Com fica certeza, com Sim. aquela certeza. coisa distante, né? Com Eles certeza. vão Com sentar certeza. junto, né? Modificar, Que não legal. deixar tão formal. É, mas é. É pra tornar mais leve também pra Sim. eles, né? Porque imagina crianças que têm uma rotina de terapias 20 horas. 20 horas por semana. É, pra eles é cansativo também. É E muito. daí vai o senso também de humanidade, né? Essa Sim. criança já fez 4 atendimentos. Tu acha que no quinto ela vai render? Sim. Então a gente vai dosando em doses homeopáticas. Então, Sim. ó, quem sabe o terceiro e o quarto pega mais leve pra no final eu conseguir fazer alguma coisa. Sim. É que às vezes acaba até tirando o foco, né? Acontece bastante. Não, no quarto atendimento eles estão cansados. Eles Sim. não querem nada, nem que tu fale. Tu faz, querem deitar e dormir. Exatamente. E às Adorei. vezes eles chegam lá, puxam a colcha, pegam e se deitam. Aí tu tem que fazer toda uma atividade lúdica pra poder tirar a criança dali e enganjar com uma atividade. Então tá, gurias, a conversa tá maravilhosa, muito boa por mim. Eu ficava aqui o resto da noite. Tava até passa. pensando ela para, que acho que já acabou. Né? A gente Eu acho que a gente podia ficar até amanhã. Mas eu vou deixar um espaço agora pra vocês divulgar as redes sociais da clínica. Aí vocês olham pra aquela câmera. Divulgar as redes sociais da clínica de vocês. E aí, se vocês querem falar alguma coisa para os pacientes, pros pais, né, dos pacientes, deixar um recadinho.
Primeiro eu Então, quero agradecer vocês pela oportunidade. sim. Um prazer. Quando precisar, nós voltaremos. Voltaremos. Travou a língua. Ah, mas a gente vai adorar. Com certeza, com Eu certeza. sempre falo pros pais, hoje eu fiz um acolhimento e eu sempre falo a mesma frase, mas é verdade. E tem mães que realmente falam que sabem que é isso mesmo, né? Que quando eu recebo um pai lá pra gente conversar, acolher e ver, eu pergunto da criança e tudo. E daí, quando eu vejo que a mãe tá meio retraída, daí eu falo, eu sou uma mãe atípica, minha filha tem essa doença. Daí a gente começa a conversar e daí eu falo, olha só, o que eu quero pra minha filha é o que a gente vai disponibilizar pro teu filho, pra tua filha. Então, pode ter certeza que se algo não esteja certo, a gente tá de portas abertas para poder conversar. E que é isso, o que eu quero pra Rafinha é o que eu quero pros pacientes. E a gente sempre tenta tratar do melhor modo possível e elas sabem disso. E eu falo exatamente essa frase: o que eu quero pro filho de vocês, eu quero pra minha filha. Então, vocês podem ter confiança que eles estão sendo bem cuidados e realmente está sendo trabalhado o que tem que ser feito. E é isso, assim, que eu queria deixar pros pais. As redes sociais... Eu queria agradecer, porque as mães estão lindas, Uhum. maravilhosas, engajando, eu amo vocês. Ai, tem um monte assistindo. Amo os filhos de vocês, acho que Ela agradecer sabe a que a família gente também ama, tá olhando, né? E pra seguir a Catavento, que é Espaço Terapêutico Catavento. É isso, né? Aí nossos arrobas vão estar ali no próprio Instagram da clínica. E outra coisa, né, que eu vou falar, nem sei se eu deveria falar, mas eu vou falar. Para as mães que às vezes não sabem como fazer, Sim. para avisar que as crianças têm direito à terapia, Sim. sabe? Elas têm que procurar os direitos delas. Mesmo pelo SUS. Mesmo pelo SUS, elas têm que saber por onde começar, sabe? Não ficar esperando numa fila 2, 3 anos por uma PAI e perdendo a melhor parte, que a neuroplasticidade está lá em cima, que a criança pode desenvolver. Sim. Então procura a defensoria, procura alguém que saiba da informação para não perder essa fase tão importante da criança. Muito bom. Muito bom. Muito interessante isso aí, né? Agradecer Agradecer vocês. A gente ganhou um mimo aqui, gente. Coisa mais linda. Agora o chimarrão Vai ter outro gosto agora. Um mimo, muito obrigada. De nada. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós Amei. agradecemos, Obrigada. muito Amei conversar com obrigada. vocês. Ficamos muito à Parabéns vontade. pelo projeto de Ai, vocês. obrigada. Obrigada. Que todos os sonhos de vocês aí Amém. vão pra Obrigada. frente. A gente quer ver isso, acompanhar esse... Depois a gente Esse volta projeto, pra fazer a um gente podcast volta. novo. Isso, lugar novo. Um lugar novo, com certeza. E a gente vai um dia lá. Né? Vamos. Mas vamos mesmo, vamos lá. Vamos lá. Eu achei bem interessante. Cortar slime. Vamos lá. Faz lá. Gostei. Pular na cama elástica, entrar no balanço, entrar na piscina de bolinha. Show. Então tá. Sigam a gente, né? Isso aí. Tia Gurias. Tia Gurias. Não esqueçam lá. Já estou Obrigada. Então tá, boa noite pra vocês e até semana que vem, quarta-feira às 21 horas.